A chamada que destruiu a minha vida não veio da polícia ou do hospital, mas da chefe da minha esposa. Ela achava que estava a fazer uma boa ação ao aprovar a licença para salvar o nosso casamento. O único problema era que eu nem suspeitava que o nosso casamento precisasse de ser salvo. Essa única conversa desencadeou uma reação em cadeia que revelou 6 meses de mentiras, uma vida dupla e um plano de fuga, do qual eu descobri tarde demais. Mas, em vez de gritar, comecei a planear. Era uma quinta-feira comum, exatamente às 10h47 da manhã, quando meu celular vibrou na mesa do escritório. Um número desconhecido com DDD de São Paulo. Eu nem imaginava que aquela ligação seria a marcha fúnebre do meu casamento. Uma voz feminina, profissional e um pouco tensa, se apresentou como Fernanda, a supervisora direta da minha esposa, Beatriz. Ela começou a conversa com cautela, perguntando como eu estava lidando com a situação e informou que estava analisando o pedido de Beatriz para uma licença urgente. Larguei meu café na mesa. Senti um nó frio se formar instantaneamente no meu estômago. Perguntei sobre qual licença ela estava falando, tentando manter minha voz firme para não demonstrar o choque. Fernanda ficou em silêncio por um momento e então explicou. Beatriz havia entregado documentos pedindo 3 semanas de folga por motivos familiares. A razão citada nos papéis foi uma crise profunda em nosso casamento e esgotamento emocional devido ao meu comportamento instável. As palavras pairaram no ar, pesadas e venenosas. Comportamento instável. Crise. Olhei ao redor do nosso escritório e em casa. Para as paredes cobertas de fotos do nosso último aniversário, para a xícara dela com chá pela metade, que eu havia beijado carinhosamente antes de ela sair para o trabalho. Não tínhamos problemas. Ou, pelo menos, eu era cego o suficiente para pensar assim. Beatriz parecia mais feliz do que nunca ultimamente. Cantarolava no chuveiro, ria olhando para a tela do celular e estava cheia de energia. Agora eu entendia que a fonte dessa energia não era eu. Em vez de negar e expor minha ignorância para a chefe dela, decidi entrar no jogo. Foi uma decisão instantânea, um instinto de autopreservação que despertou dentro de mim. Disse a Fernanda que a situação era ainda mais complicada do que Beatriz havia contado e que ela provavelmente precisaria de muito mais tempo do que 3 semanas. Pedi para avisar minha esposa que ela teria férias ilimitadas, porque, muito em breve, ela se tornaria uma mulher solteira. Fernanda ficou muda do outro lado da linha. Mas prometeu repassar minhas palavras, exatamente como eu disse, na reunião delas na segunda-feira. Desliguei o telefone e senti minhas mãos tremerem. Não era medo. Era raiva. Uma raiva fria e calculista. Abri imediatamente nosso aplicativo bancário compartilhado. Beatriz sempre achou que eu não prestava atenção aos detalhes, que eu estava muito ocupado com meus projetos para verificar pequenos gastos do dia a dia. Ela estava errada. Baixei o histórico de transações dos últimos 3 meses e comecei a analisar cada linha. Terça-feira, 7 de novembro. R$ 147 no bar de um hotel nos Jardins. Naquela noite, ela me disse que estava na aula de cerâmica. Sexta-feira, 20 de outubro. Almoço em um restaurante italiano caro para dois. A conta foi de R$ 400. Naquele dia, ela me ligou do trabalho reclamando de uma enxaqueca forte e disse que passou o dia todo deitada na sala de descanso da empresa. Criei uma planilha imediatamente. Deixei de ser o marido amoroso para me tornar um promotor de justiça implacável. Cada discrepância ganhava a sua própria linha. Ao meio-dia, eu vi um padrão claro. À noite, eu já tinha provas irrefutáveis. Mas o pior ainda estava por vir. Quando Beatriz voltou para casa às 18h15, ela me beijou no rosto como se nada tivesse acontecido. Perguntou como foi meu dia. Sem piscar, respondi que tinha sido muito produtivo. Ela tagarelou sobre um dia difícil no escritório, sobre como os clientes a cansavam, e nem desconfiava que eu já sabia da conversa com Fernanda e da mentira suja sobre minha instabilidade. Naquela noite, quando ela foi tomar banho e deixou o notebook desbloqueado no sofá, fiz o que nunca tinha feito em 8 anos de casamento. Invadi a privacidade dela. Ela foi descuidada, confiante demais em sua impunidade.
A senha era uma combinação do sobrenome de solteira dela e o ano do nosso casamento. Que ironia amarga! Encontrei uma pasta oculta na nuvem. Não eram apenas e-mails trocados. Era um arquivo organizado da traição. Milhares de mensagens de texto, fotos juntos, planos para o futuro. O nome dele era Ricardo. Abri o último arquivo salvo e senti o chão sumir sob meus pés. Era a confirmação de uma reserva em um spa de luxo em Campos do Jordão para o próximo fim de semana. Suíte nupcial. Mas o verdadeiro golpe não foi esse. A data da viagem coincidia exatamente com o nosso 9º aniversário de casamento. Ela planejava passar nosso aniversário com outro homem, e teve a audácia de pagar parte da viagem com pontos do nosso cartão de crédito conjunto. Nas mensagens, encontrei um texto de Ricardo onde ele dizia que já tinha avisado a esposa que iria viajar a trabalho. Ele também tinha família. Os dois mentiam, destruíam a vida das pessoas que confiavam nele sem nenhum remorso. Copiei cada arquivo, cada foto, cada comprovante para o meu disco rígido externo. Eu sabia que um simples divórcio não seria suficiente. Eu precisava de um plano que fizesse eles responderem por cada minuto de mentira. E eu sabia exatamente por onde começar. Eu precisava encontrar a esposa de Ricardo. Naquela noite, o sono foi um luxo inalcançável para mim. Fiquei deitado no escuro, ouvindo a respiração ritmada de Beatriz, que dormia tão tranquilamente como se não estivesse planejando destruir nossa vida em poucos dias. Ela parecia inocente sob a luz fraca do poste da rua que entrava pelas frestas da cortina, mas agora eu via apenas uma estranha dividindo a cama comigo. Cada respiração dela soava como uma traição. Passei horas repassando mentalmente cada momento que compartilhamos nos últimos 6 meses, reavaliando cada desculpa, cada atraso no trabalho, cada mudança repentina de senha no celular. A confiança é uma coisa curiosa. Enquanto ela existe, você não nota as rachaduras, mas assim que se quebra, é impossível entender como ignorou os cacos evidentes por tanto tempo. A manhã de sexta-feira chegou com um céu cinza e nublado sobre São Paulo, que refletia perfeitamente meu estado interior. Beatriz saiu para o trabalho cantarolando uma melodia qualquer e me beijou na despedida com a mesma ternura falsa de sempre. Assim que a porta se fechou, voltei para o meu notebook. Eu precisava encontrar a esposa de Ricardo. Graças aos documentos que Beatriz, de forma tão imprudente, salvou na nuvem dela, eu sabia o sobrenome dele e o local de trabalho. Ou, pelo menos, o lugar onde ele dizia trabalhar. As redes sociais fizeram o resto do serviço em minutos. Encontrei o perfil de Camila em uma rede profissional. Ela parecia uma mulher séria e bem-sucedida, uma arquiteta com escritório próprio. Na página dela em outra rede, vi uma foto publicada há apenas uma semana. Ela e Ricardo celebravam 15 anos de casados. Ele a abraçava, sorrindo com o mesmo sorriso que eu tinha visto nas selfies com minha esposa. Nos comentários da foto, ele escreveu sobre amor eterno, e aquilo foi postado no mesmo dia em que ele reservava o hotel para minha mulher. Hesitei apenas um segundo antes de escrever para ela. Elaborei a mensagem da forma mais correta e contida possível, me apresentando como marido de uma colega de Ricardo, informando que tinha informações confidenciais que diziam respeito à segurança das nossas famílias. Eu não queria soar como um marido ciumento e louco. Eu queria soar como alguém que tinha provas. Camila respondeu em 20 minutos. A mensagem dela foi breve e profissional. Ela concordou em me encontrar no sábado à tarde em um café discreto na Vila Madalena, longe de qualquer conhecido em comum. O tempo até o encontro se arrastou de forma insuportável. Continuei interpretando meu papel diante de Beatriz, ouvindo as mentiras dela sobre uma suposta conferência de trabalho no fim de semana. Ela dizia que precisava preparar uma apresentação e, por isso, ficaria ocupada a noite toda. Na verdade, ela estava comprando lingerie nova pela internet, usando sua conta pessoal para que eu não visse a notificação. Ela não sabia que eu já tinha acesso a todos os e-mails de confirmação dela. No sábado, cheguei ao encontro 15 minutos adiantado. Camila apareceu pontualmente às 3 da tarde. Ela estava elegante, composta, mas havia ansiedade em seus olhos. Pedimos café e, sem perder tempo, coloquei na mesa a pasta com as provas impressas.
Observei enquanto ela folheava as fotos, as capturas de tela das conversas e as cópias das reservas de hotéis. Eu esperava lágrimas, histeria ou negação. Mas a reação de Camila foi a primeira reviravolta que eu não previ. Ela não chorou. O rosto dela endureceu e seus lábios se fecharam em uma linha fina. Ela fechou a pasta devagar, tomou um gole de café e me olhou diretamente nos olhos. Em vez de perguntar sobre minha esposa, ela riu friamente e disse que Beatriz tinha cometido o maior erro da vida dela, e não se tratava apenas da traição. Camila me contou a verdade sobre Ricardo, algo que virou toda a minha compreensão da situação de cabeça para baixo. Descobri que o consultor de negócios bem-sucedido, como Ricardo se apresentava para minha esposa, na verdade estava desempregado há 2 anos. Ele vivia às custas de Camila. O carro com o qual ele buscava Beatriz estava registrado no nome da empresa de Camila. As roupas, os jantares, até aquele hotel em Campos do Jordão, tudo isso provavelmente seria pago com o cartão adicional que Camila deu a ele para despesas de emergência. Beatriz achava que estava me deixando por um homem rico e de sucesso, que a salvaria da nossa estabilidade entediante. Na realidade, ela tinha se envolvido com um aproveitador profissional, que só estava procurando uma nova vítima porque Camila já tinha começado a cortar as finanças dele. Isso mudava tudo. Minha esposa não estava apenas me traindo, ela estava destruindo a própria vida por uma ilusão que estouraria como uma bolha de sabão assim que Camila fechasse a torneira do dinheiro. Ficamos naquele café por mais 1 hora, traçando um plano. Camila revelou ser uma estrategista mais assustadora do que eu poderia imaginar. Ela disse que bloquearia os cartões dele na segunda-feira de manhã, exatamente no momento em que ele tentasse pagar por algo caro. Mas eu sugeri algo melhor. Contei a ela sobre a conversa agendada da minha esposa com a chefe. Percebemos que podíamos sincronizar nossas ações para obter o efeito máximo. Camila prometeu que viria à minha casa na segunda-feira à noite. Ela queria olhar nos olhos da mulher que achava que tinha roubado o marido dela e informar que o prêmio que ela ganhou não valia nem o preço de uma xícara de café. Ao voltar para casa, senti uma estranha onda de adrenalina. Beatriz estava no sofá, escolhendo vestidos em uma loja online. Ela perguntou onde eu estive e respondi calmamente que tinha encontrado um amigo para discutir investimentos futuros. Ela apenas assentiu, sem tirar os olhos da tela, totalmente absorta em seus sonhos de uma nova vida. Ela nem desconfiava que o futuro dela já tinha sido decidido em um pequeno café na Vila Madalena por 2 pessoas que ela traiu. No domingo à noite, a tensão na casa tornou-se quase física. Beatriz fazia as malas para a viagem de trabalho, que deveria começar na terça-feira, logo após ela conseguir a licença. Vi quando ela escondeu a lingerie nova no fundo da mala. Vi quando ela checou as mensagens de Ricardo, sorrindo para a tela. De repente, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Camila. Ela me enviou um print de um extrato bancário recente. Ricardo tinha acabado de gastar R$ 5.000 em uma joia. Camila acrescentou um comentário dizendo que aquele colar era de uma loja pela qual eles passaram na semana anterior, e que ela mesma queria aquela peça. Ele comprou o presente para Beatriz com o dinheiro da esposa. Aquela foi a gota d'água. Qualquer pena que ainda pudesse existir lá no fundo desapareceu completamente. Agora restava apenas a fria espera pela segunda-feira. Eu sabia que, quando o relógio marcasse a hora certa, o castelo de cartas deles não iria apenas cair, ele iria queimar até o chão. A segunda-feira amanheceu com uma claridade irritante, aquele tipo de sol forte de São Paulo que expõe cada partícula de poeira no ar. Beatriz acordou cedo, gastando quase 1 hora na frente do espelho. Ela escolheu seu melhor conjunto de alfaiataria, um blazer branco impecável que gritava inocência e competência profissional. Observei-a enquanto ela se perfumava, notando como ela ensaiava uma expressão de preocupação e tristeza para a reunião com a chefe. Ela me deu um beijo rápido e distraído, murmurando algo sobre esperar que o dia fosse misericordioso com ela. Eu quase senti pena da ingenuidade dela. Ela saiu pela porta acreditando que estava no controle de tudo, sem saber que estava caminhando diretamente para uma guilhotina que ela mesma havia afiado. Assim que o carro dela dobrou a esquina, a contagem regressiva começou. Não fui para o trabalho.
Liguei para o escritório e avisei que tiraria o dia para resolver questões pessoais urgentes, o que não deixava de ser a mais pura verdade. Passei a manhã transformando nossa sala de estar em uma sala de tribunal. Conectei meu laptop à televisão grande da sala, deixei a pasta com as evidências impressas sobre a mesa de centro e preparei café. O silêncio da casa era pesado, carregado com a eletricidade estática de uma tempestade iminente. Eu sabia que a reunião de Beatriz com Fernando estava marcada para as 10 horas. O telefone permaneceu mudo até as 10h47, exatamente o mesmo horário da ligação de quinta-feira. De repente, a tela do meu celular acendeu com uma sequência frenética de notificações. Eram mensagens de texto de Beatriz, chegando uma atrás da outra. Primeiro, perguntas confusas. Depois, acusações de insanidade. E finalmente, o aviso de que ela estava saindo do escritório naquele instante indo para casa. Não respondi a nenhuma delas. Apenas observei as bolhas de digitação aparecerem e desaparecerem, visualizando o pânico crescendo dentro dela enquanto dirigia pelas marginais engarrafadas. Ela chegou em tempo recorde. Ouvi a porta da frente ser aberta com violência, batendo contra a parede. Beatriz entrou na sala como um furacão, o rosto vermelho de fúria, os cabelos desalinhados e a máscara de vítima completamente destruída. Ela começou a gritar antes mesmo de largar a bolsa, exigindo saber o que eu tinha dito a Fernanda. Ela me acusou de sabotar a carreira dela, de ser vingativo e cruel. Eu permaneci sentado na poltrona, segurando minha xícara de café, com uma calma que a desestabilizou mais do que qualquer grito. Com um gesto lento, apontei para o sofá. Quando ela se recusou a sentar, comecei a narrar os fatos com uma voz monótona e controlada. Expliquei que apenas corrigi uma narrativa falsa. Ela havia dito à chefe que precisava de tempo para lidar com um marido instável e um casamento em crise. Eu apenas confirmei a crise, mas ofereci a solução definitiva, a liberdade total. Perguntei a ela quando exatamente essa instabilidade havia começado. Quando ela gaguejou, incapaz de responder, eu respondi por ela. Disse que a instabilidade começou há 6 meses, coincidindo perfeitamente com a conferência em que ela conheceu Ricardo. O nome dele teve o efeito de uma bofetada física. Beatriz ficou pálida, o sangue drenando do rosto instantaneamente. Ela tentou negar, balbuciando que era apenas um colega de trabalho, mas eu não dei espaço para mentiras. Apertei um botão no controle remoto e a tela da TV ganhou vida. A primeira imagem foi uma foto dela e de Ricardo se beijando no saguão do hotel, tirada de uma das câmeras de segurança que consegui acessar através dos metadados das fotos dela. Depois, mostrei a planilha. Linha por linha, desmontei o álibi dela. As noites de hora extra, os fins de semana de retiro de yoga, os almoços de negócios. Tudo estava ali, cruzado com os extratos do cartão de crédito e a localização do GPS do carro. Ela tentou mudar a tática, apelando para as lágrimas. Disse que se sentia solitária, que eu estava distante, que Ricardo a ouvia e compreendia. Foi nesse momento que revelei saber sobre a mentira do abuso. Disse a ela que ler os e-mails onde ela descrevia nosso casamento como uma prisão torturante para justificar a traição foi o que matou qualquer chance de perdão. Ela tentou argumentar que Ricardo a amava de verdade, que eles planejavam uma vida juntos e que ele estava se divorciando para ficar com ela. Eu olhei para o relógio. Eram quase 6 da tarde. Disse a ela que, se Ricardo era tão perfeito e estava tão disponível, talvez devêssemos esclarecer tudo com a pessoa que melhor o conhecia. A campainha tocou pontualmente, como se fosse o gongo final de uma luta de boxe. Beatriz olhou para a porta, confusa, perguntando quem estava ali. Eu me levantei e fui abrir. Camila entrou. Ela estava impecável, usando um vestido escuro e segurando uma pequena bolsa de grife. A presença dela exalava autoridade. Beatriz recuou 2 passos, sem reconhecer a mulher à sua frente. Fechei a porta e fiz as apresentações. Disse a Beatriz que aquela era Camila, a esposa de Ricardo há 15 anos. A confusão no rosto de Beatriz se transformou em horror. Ela tentou argumentar, dizendo que Ricardo estava em processo de divórcio, que os papéis já estavam sendo assinados. Camila soltou uma risada curta e seca, sem nenhum humor.
Ela caminhou até o centro da sala e encarou Beatriz com um olhar de desprezo absoluto. Camila explicou calmamente que não havia divórcio, não havia separação e não havia papéis. Ricardo havia jantado com ela e os filhos na noite anterior, e eles tinham uma viagem de família marcada para Disney no mês seguinte. Beatriz balançou a cabeça, recusando-se a acreditar, agarrando-se à fantasia que tinha construído. Foi então que Camila desferiu o golpe de misericórdia. Ela revelou a situação financeira de Ricardo. Contou que o homem de negócios que prometia a Beatriz um apartamento de cobertura e viagens internacionais estava, na verdade, falido e desempregado. Explicou que o carro de luxo que ele dirigia estava no nome da empresa dela, que o cartão de crédito que ele usava para pagar os jantares românticos era pago por ela. Para finalizar, Camila abriu a bolsa e tirou uma pequena caixa de veludo. Ela jogou a caixa no colo de Beatriz. Dentro estava o colar de ouro que Ricardo havia comprado no dia anterior. Camila disse friamente que recebeu a notificação da compra no celular dela, já que foi o cartão dela que ele usou. Ela disse que Beatriz podia ficar com a joia como uma lembrança do preço barato pelo qual se vendeu. Beatriz olhava do colar para mim, e de mim para Camila, percebendo finalmente a dimensão da catástrofe. O amante rico e apaixonado era um mito. O marido estável e chato era agora seu inimigo. E a mulher que ela julgava ser uma barreira insignificante estava ali, no meio da sala dela, segurando as chaves da destruição total. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som abafado do choro de Beatriz, o som de alguém que percebe que acabou de perder absolutamente tudo. A saída de Camila foi tão silenciosa e digna quanto sua entrada, deixando para trás um rastro de perfume caro e devastação total. Quando a porta se fechou, o silêncio que preencheu a sala não era de paz, mas o vácuo deixado após uma explosão nuclear. Beatriz permaneceu no sofá, segurando a caixa de veludo como se contivesse as cinzas de sua vida antiga. Ela olhou para mim, esperando ver raiva ou tristeza, mas encontrou apenas indiferença. Ela tentou se aproximar, estendendo a mão para tocar meu braço, murmurando desculpas desconexas e alegando que foi manipulada, que estava confusa, que Ricardo se aproveitou de suas inseguranças. Eu recuei um passo, sentindo uma repulsa física pelo toque dela. A mulher que eu amava não existia mais, à minha frente estava apenas uma estranha que havia apostado tudo e perdido. Com uma voz calma que assustou até a mim mesmo, informei que ela precisava sair da minha casa imediatamente. Ela tentou argumentar, levantando a voz para dizer que a casa também era dela, que ela tinha direitos de esposa e que eu não podia simplesmente expulsá-la para a rua no meio da noite. Foi com um prazer frio que a lembrei da realidade jurídica da nossa situação. O apartamento havia sido comprado 3 anos antes de nos conhecermos, estava registrado apenas em meu nome, e o regime de separação total de bens que assinamos, algo que ela na época chamou de mera formalidade pouco romântica, agora servia como minha armadura. Ela não tinha direito a nenhum tijolo daquele lugar. Sugeri que ela usasse o cartão de crédito, aquele mesmo que usou para pagar os jantares com Ricardo. Para pagar um hotel, se ainda tivesse limite. A realidade finalmente a atingiu. Ela subiu as escadas soluçando, um som que antes partiria meu coração, mas que agora soava apenas como a trilha sonora da minha libertação. Ouvi o barulho de gavetas sendo abertas e fechadas com violência, o som do zíper da mala. 30 minutos depois, ela desceu com uma mala grande e os olhos inchados. Perguntou para onde deveria ir, com a voz embargada, esperando que eu cedesse. Respondi que ela poderia procurar Ricardo, embora soubesse muito bem que aquela porta também estava trancada. Ela saiu para a noite fria de São Paulo, e o som da tranca girando depois que ela partiu foi o som mais satisfatório que já ouvi em toda a minha vida. As semanas seguintes foram um borrão de eficiência burocrática e justiça kármica. Minha previsão sobre a carreira dela se concretizou com uma precisão brutal. Fernanda não apenas aceitou o pedido de demissão, ela conduziu uma investigação interna. Descobriram que Beatriz usava o horário de trabalho para encontros pessoais e falsificava relatórios de visitas a clientes. Ela foi demitida por justa causa, uma mancha indelével em sua carteira de trabalho. Em nosso círculo profissional, as notícias correm rápido. Beatriz passou de uma executiva em ascensão para uma pessoa em quem ninguém confiava. Ela perdeu o salário, o plano de saúde e a reputação em uma única canetada.
Soube por conhecidos em comum que ela teve que voltar a morar com os pais no interior, uma regressão humilhante para quem se orgulhava tanto de sua independência. Quanto a Ricardo, o destino foi ainda menos gentil. Camila foi implacável. Ela o despejou sem lhe dar um centavo, cancelou todas as linhas telefônicas e recuperou o carro da empresa. Ele tentou entrar em contato com Beatriz, buscando consolo ou talvez um novo lugar para ficar, mas dois náufragos não conseguem salvar um ao outro, eles apenas se afogam mais rápido. Ele estava falido, sem teto e exposto como uma fraude. A última coisa que soube foi que ele estava fugindo dos credores, pois as dívidas que acumulou tentando manter as aparências de homem rico agora cobravam seu preço com juros altos. Eu passei os dias seguintes limpando a casa, não apenas a sujeira, mas a energia dela. Mudei as fechaduras na manhã seguinte à partida dela. Encaixotei tudo que ela deixou para trás e mandei entregar na casa dos pais dela, sem bilhetes, sem despedidas. Bloqueei o número dela em todas as plataformas. As tentativas de contato dela foram muitas, e-mails longos e cheios de arrependimento, ligações de números desconhecidos no meio da noite, mas eu nunca respondi. Eu não sentia falta dela. Sentia falta de quem eu achava que ela era, mas essa pessoa nunca existiu. A solidão da casa não me assustava mais, ela parecia limpeza, espaço, liberdade. Pela primeira vez em meses, eu respirava sem sentir o peso da mentira no meu peito. Eu estava pronto para o ato final, para fechar esse capítulo e garantir que a porta do passado nunca mais fosse aberta. 6 meses se passaram desde aquele telefonema fatídico, e a primavera finalmente chegou a São Paulo, trazendo consigo um ar de renovação que espelhava perfeitamente a minha vida. O processo de divórcio foi finalizado com uma rapidez surpreendente. Sem trunfos para negociar e com a reputação em frangalhos, Beatriz assinou tudo que minha advogada colocou à sua frente. Fiquei com o apartamento, o carro e meus investimentos. Ela ficou com as dívidas do cartão de crédito e algumas caixas de roupas que seus pais vieram buscar em uma caminhonete velha. A justiça, muitas vezes lenta, dessa vez foi precisa e implacável. Recentemente, encontrei Camila para um café em um domingo ensolarado. O que começou como uma aliança forçada pela tragédia transformou-se em uma amizade genuína, nascida nas trincheiras da decepção. Ela parecia radiante, anos mais jovem do que na tarde em que invadiu minha sala. Contou-me que seus filhos estavam se adaptando bem à nova realidade e que a empresa dela nunca tinha lucrado tanto. Ricardo, por outro lado, tornará-se uma nota de rodapé triste na história deles. Soubemos que ele estava vivendo de favor na casa de um irmão distante, tentando vender cursos online de sucesso financeiro que ninguém comprava. A ironia de um homem falido ensinando como ficar rico não passou despercebida por nós, e rimos disso com a leveza de quem já cicatrizou as feridas. Quanto a Beatriz, nossos caminhos se cruzaram apenas uma vez, por puro acaso, na Avenida Paulista. Eu estava saindo de uma reunião importante, minha dedicação renovada ao trabalho resultou em uma promoção que eu almejava há anos, quando a vi do outro lado da rua. Ela parecia diferente, menor, com os ombros curvados sob o peso de escolhas ruins. Não havia mais o brilho arrogante, nem as roupas de grife. Ela me viu e parou, ensaiando um passo em minha direção, talvez esperando um reconhecimento, um aceno, ou até mesmo um resquício de raiva. Mas eu não senti nada. Nem ódio, nem amor, nem pena. Apenas a indiferença absoluta que dedicamos a estranhos da multidão. Continuei andando sem diminuir o passo, deixando-a para trás, presa no passado que ela mesma escolheu destruir. Minha casa, que antes parecia assombrada pelas memórias de um casamento fracassado, agora é meu santuário. Redecorei a sala, joguei fora o sofá onde ela costumava mentir para mim e pintei as paredes com cores novas. Voltei a correr no Parque Ibirapuera, um hábito que eu tinha abandonado porque ela dizia que tomava muito tempo dos nossos fins de semana. Agora, cada quilômetro percorrido é uma celebração da minha autonomia. O suor, o cansaço muscular, o ar entrando nos pulmões, tudo isso me lembra que estou vivo, forte, acima de tudo, livre. Às vezes, penso naquele telefonema de Fernanda. Naquele momento, pareceu o fim do mundo, um golpe cruel do destino. Hoje,
Vejo como uma bênção disfarçada, um bote salva-vidas lançado no meio de um oceano de mentiras. A verdade é dolorosa quando é revelada, mas é a única base sólida sobre a qual se pode construir uma vida real. Beatriz e Ricardo construíram castelos na areia, sustentados por ilusões e engano, e foram arrastados pela primeira onda de realidade. Eu escolhi a verdade, por mais difícil que fosse encará-la, e ela me libertou. Enquanto dirijo de volta para casa com as janelas abertas, sinto uma paz que não sentia há anos. Não sou mais o marido traído ou a vítima de uma conspiração conjugal. Sou apenas Tiago, um homem que sobreviveu à tempestade e aprendeu que a própria companhia é valiosa. Aquele telefonema encerrou meu casamento, sim, mas não me encerrou. Pelo contrário, foi o despertar que eu precisava para começar a viver de verdade. E, pela primeira vez em muito tempo, o futuro não é algo que eu temo, mas algo que mal posso esperar para conquistar.